O FL Studio tem uma ferramenta poderosa para distorção chamada Fruity Wave Shaper. E por que ela é importante? Aqui temos um som de guitarra quase limpo. Mas a gente pode criar uma leve distorção nele. Um crunch, por exemplo. Você pode deixá-la mais distorcida ainda. Você pode fazer um som mais sujo ainda. Algo como um fuzz da década de 70. O que eu vou mostrar nessa aula é uma ferramenta poderosa de distorção chamada Fruity Wave Shaper, que você pode customizar suas distorções. Vem comigo que eu vou falar sobre esse plugin. Bom, pessoal, vamos lá. O Fruity Wave Shaper é uma ferramenta nativa do FL Studio, que ela tem por objetivo criar distorções no som que você está aplicando esse plugin. Diferente de outros plugins, por exemplo, que eu já tenho aula aqui no canal, o Fruity Blood Overdrive, que está aqui, o card para essa aula, e outras distorções que tem, o Fruity Wave Shaper você pode customizar a sua distorção. Enquanto os outros casos já tem um algoritmo pronto, já dizendo como é a distorção, aqui não, aqui você faz um desenho dessa distorção. Tá? É importante falar que o tipo de tela, esse tipo de desenho que vai ter aqui no Fruity Wave Shaper, ele é um desenho, essa manipulação dessa curva aqui, que é, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela também está em outros plugins, como o Love Filter, no Citrus e até em certa medida no Maximus, tá? Que a gente ainda vai falar desses plugins e dessas ferramentas aqui. Por isso que é importante eu estar falando dessa ferramenta antes de entrar nessas outras aqui, porque entendendo esse conceito dessa curva aqui, fica mais fácil para entender os outros plugins. Mas vamos lá começar e falar sobre algo mais simples primeiro, que é sobre a distorção. Tá? Aqui, como vocês podem ver, é uma onda pura, tá? Que eu estou inserindo aqui dentro do que está passando pelo Fruity Wave Shaper. Tá? O que é interessante vocês notarem que é o seguinte: o que é uma distorção? Na verdade, é uma falha que ocorre nos equipamentos analógicos no passado, nas válvulas, pode ser nos transistores, e que isso vai ocasionar distorção na onda. Uma vez que essa falha foi descoberta, se usou o processo de distorção. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque aqui está entrando uma onda pura, tá? Sem distorção nenhuma, e o plugin ele está ligado. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o volume. Tá? Eu vou deixar até aqui a barra de volume aqui para vocês verem aqui. Ó, estou passando do 0 dB. Repara que aqui no meu desenho da minha onda, ela achata no topo quando passa do 0 dB. Aqui a gente começa a ter distorção. Tá? Então, a distorção também é um processo quando você passa de 0 dB e você cria esses harmônicos novos que nascem na sua onda sonora que você pode distorcer. Tá? Essa distorção, ela ocorre de diversas maneiras, tá? Então, por exemplo, eu posso não só fazer uma distorção sendo feita pelo volume, tá? Eu posso fazer uma distorção aqui pela curva, tá? Então eu posso vir aqui, criar uma curva, aqui, e essa curva vai ser uma distorção. Deixa eu aumentar o volume. Ó, a onda que ela era um pouco mais pura, um pouco mais perfeita, a curva, ela muda aqui o desenho dela, porque ela está passando por um processo de distorção, tá? Para você criar esses pontos, é com o botão direito, tá? Só você clicar aqui com o botão direito, novos pontos vão ser acionados dentro do seu Wave Shaper para criar esse processo de distorção, tá? Bom, como a gente faz a leitura aqui desse plugin? Deixa eu colocar aqui no default, tá? Então, quando a gente está falando da linha horizontal aqui na parte de baixo, a gente está falando do volume de entrada dentro do seu plugin. Quando a gente fala da linha vertical, é o volume de saída do seu plugin, tá? Eu vou fazer para vocês aqui um exemplo, para vocês terem uma ideia, que seria isso daqui. Então aqui tá essa barra aqui que aparece branca, tá? Ela é o volume, ela é até onde o meu áudio está batendo dentro do meu Wave Shaper, tá? Então se eu clico aqui bem fraquinho aqui na controladora, ó, repara que ela nem chegou no ponto de distorção. O ponto de distorção é esse daqui. A partir dessa barra, começa a haver uma distorção no meu áudio, tá? Então o que acontece? Aqui no som de entrada, que é essa linha aqui,
não tá tendo nenhuma distorção no meu áudio. Por isso que quando essa barra tá na entrada aqui, nesse começo, não há nenhuma distorção. A partir desse momento que eu desço a linha, quando começa meu áudio de saída, ele começa a ser distorcido. Que é o que tá acontecendo aqui, ele começa uma distorção. Eu vou baixar o volume para ficar isso mais fácil para vocês, ó. Então aqui eu tô subindo, não tem distorção. Passei desse ponto, começou a distorcer. E justamente é o seguinte, quando eu chego nesse ponto, só o pico é distorcido, tá? A parte de baixo não passa por distorção. Por quê? Somente esse alto volume está chegando nesse ponto onde ocorre uma distorção. Aqui antes desse ponto, se eu recuo, não há distorção, já que o ponto de minha distorção começa aqui. A partir do momento que eu aumento o volume, começa a distorcer. Conforme eu vou aumentando mais esse volume, o áudio de saída ele vai descendo o volume e ele vai pegando o ponto de distorção abaixo do pico. Por isso que essa minha curva aqui no topo do meu desenho, do meu áudio, ela aumenta o processo de distorção, já que a minha saída está cada vez mais sendo distorcida. O meu áudio pós-distorção começa a ser mais distorcido, tá? Repara aqui que quando eu subo o meu som de entrada, lembrando que aqui é a parte de entrada e aqui é a parte de saída, tá? Esquerda entrada, direita saída. Quando eu subo minha entrada, repara que dá esse pico aqui de distorção, essa falha aqui nesse áudio, tá? Isso daqui é um erro que se chama DC Offset, tá? Ele é corrigido quando a gente clica aqui nesse botão, tá? Opa, não, aqui. Errei. Então uma vez que eu clico nesse botão que se chama Center, esse DC Offset, esse erro, ele deixa de existir. Repara que aqui eu posso subir o volume, ele até capta uma certa falha, mas ele não continua essa falha. Então, se vocês querem corrigir esse erro, para deixar o áudio mais limpo, cliquem aqui nessa opção do Center aqui, tá? Agora vamos falar sobre opções de distorção, tá? Existe distorção que ela é mais suave e a digital ela tem até mais distorção, tá? Então, deixa eu aumentar o volume aqui, tá ok? Beleza. Então aqui, eu vou criar aqui uma distorção leve, que a gente poderia chamar talvez de uma distorção analógica, tá? Quando aqui na minha parte de saída eu crio essa leve curva, ela não é uma reta. Então aqui, como vocês podem ver, a minha curva ela se tornou, ó, eu vou baixar o volume. Repara que o pico ele não tem tanta curva, conforme eu aumento, ele começa a achatar. Então isso daqui é uma pequena distorção para vocês verem o que seria, por exemplo, um crunch, tá? Eu posso descer um pouco mais essa distorção, tá? E ela aumenta um pouco mais, tá? Quanto mais reto eu deixo essa linha aqui, é o que a gente chama de distorção digital. Então ela deixa de ser uma distorção que simula algo do analógico e passa a ser uma distorção digital. Tá? Essa linha reta sempre vai representar uma distorção digital, tá? Se eu vou usar isso, por exemplo, em um bumbo aqui, eu vou ligar aqui para vocês, para a gente ver. Dependendo do volume, então aqui a gente começa a criar novos harmônicos. Repara que o bumbo ele passa a ser um pouco mais distorcido, já que eu inseri aqui uma distorção nele. Eu posso reduzir essa distorção, tá vendo? Ficou mais suave, mais leve. Já não é mais tão pesada como a gente estava escutando quando eu estava aqui nesse modelo um pouco mais digital, tá? Então aqui a gente começa a ter uma distorção um pouco maior do meu bumbo que está entrando dentro do Fruit Wave Shaper, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Agora vou pegar aqui uma guitarra, um som de guitarra, e eu vou mostrar para vocês aqui como ficaria essa distorção aqui. Vou deixar aqui no default para vocês verem o som de entrada. Então beleza, normal. Agora eu vou criar uma leve distorção aqui. Aqui está levemente distorcido, eu vou desligar. Existe uma distorção leve já nessa guitarra, mas a gente pode aumentar ela. A gente pode aumentar mais ainda aqui, ó. Tá? A gente também pode aplicar essa distorção não só em... A gente pode também aplicar, por que não, não sei, numa bateria aqui. Vou pegar aqui essa bateria, esse pequeno trecho aqui de bateria. Eu vou desligar o Fruit Wave Shaper para vocês verem.
Opa, deixa eu desligar aqui a guitarra. Então aqui, deixa eu baixar o volume, porque ela já está clipando. Legal, quando eu crio a distorção aqui, eu estou adicionando novos harmônicos nessa bateria. Então aqui eu posso aumentar o processo de distorção dessa minha bateria, desse trecho que eu tenho aqui. Eu posso criar essa distorção não no final, no pico da minha curva, mas no começo. Então eu posso vir aqui, fazer aqui um desenho qualquer. E a partir do começo do meu áudio já criar uma distorção. Então eu vou aumentar o volume aqui, aos pouquinhos. Então aqui eu tenho um áudio puro. Conforme eu vou aumentando, ele vai distorcendo. E a distorção, ela ocorre em outros momentos da curva do meu áudio, que não é o mesmo que ocorre quando eu faço o desenho no topo, tá? Então aqui eu criei um outro tipo de curva de distorção, tá? Esses botões aqui embaixo, então por exemplo, eu tenho o botão de pré. O botão de pré é para eu aumentar ou diminuir o volume antes dele ser processado. Então eu posso diminuir aqui, ó, o que vai mostrando lá é a barra. Foi um controle parecido com o que eu fiz no Channel Rack, mas aqui eu estou fazendo direto no plugin. Tá? Eu tenho também o meu botão de mix, que é quando eu quero misturar, o quanto que eu quero misturar no meu sinal processado de entrada e no meu sinal processado de saída. Então aqui eu reduzi praticamente tudo. Aqui eu já aumentei, reduzi, tá? O quanto que eu quero que misture esses dois sinais, né? E o post basicamente é o sinal de saída. Plugins de distorção têm a tendência a aumentar o volume do seu áudio. Portanto, quando isso ocorrer, vocês procurem sempre ver quanto que está entrando para depois vocês reduzirem aqui. Tá? Isso é importante principalmente no processo de mixagem da sua música, porque plugin de distorção ele aumenta o áudio no final, tá? O que seria, por exemplo, uma distorção de overdrive? O que seria uma distorção de overdrive? A distorção de overdrive ela ocorre no começo da minha onda, tá? Ela não ocorre no final. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma guitarra, foi algo que eu mostrei no começo desse vídeo, nessa introdução, mas só para esclarecer para vocês. Então aqui eu tenho novamente o meu áudio. E eu vou criar uma distorção aqui. Então o drive ou overdrive nada mais é do que uma distorção no começo do seu áudio, não no final. Quanto mais eu subo essa curva, mais a distorção aumenta. Maior meu overdrive. Repara que até o som, o chiado do própria gravação original desse áudio, ele amplifica aqui com esse overdrive que eu estou mostrando para vocês, tá? Bom, essa onda aqui, que eu tenho aqui, ela é para suavizar a mudança da onda no pré, tá? Então quando entrar aqui qualquer tipo de distorção do meu áudio no meu pré, eu uso aqui isso daqui para suavizar a onda que entra dentro do meu pré amplificador, tá? O HQ aqui, ele é um botão que ele é para quando o volume está muito baixo, ele coloca em alta qualidade do meu áudio. Então ele sempre busca trazer uma alta qualidade, tá? Esse botão aqui de oversampling, aqui que vai aumentando para 2, 4, 8 e 16, ele é o seguinte. Quando eu mudo a onda, ele vai fazer um cálculo para garantir que a qualidade seja garantida conforme a minha taxa de amostragem. Esse botão aqui, embaixo, eu vou mudar a minha forma de distorção. Sempre que eu faço uma distorção, então vou mostrar aqui para vocês, eu estou fazendo uma alteração tanto no meu polo positivo, na parte de cima, como no negativo de baixo, para que a onda dos dois lados está sendo afetada, tá? Uma vez que eu faço essa mudança e eu desço, eu vou fazer uma alteração somente em um dos polos, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, opa, ó, repara que aqui eu estou alterando somente o polo negativo, deixou de ser em todas as ondas, eu fiz uma alteração somente no polo negativo. Eu posso também mudar isso e fazer essa distorção somente no polo positivo, para isso eu tenho que alterar a forma da minha onda. Então só a parte de cima está sendo afetada.
Então aqui é para eu decidir como eu quero que faça essas distorções, tá? Eu tenho diversas opções aqui de presets que eu posso trabalhar. Então aqui eu vou ter opções aqui, como eu mostrei aqui, o oitava. Eu vou ter aqui um fuzz, né? Clássico dos anos 70. Eu posso ter uma distorção mais leve, um soft clip, que aqui não está chegando aqui. Algo bem leve. Enfim, eu tenho aqui diversas opções já de default que eu posso aplicar dentro do meu áudio, tá? Eu tenho aqui esse meu botão de imã, tá? O que é esse botão de imã? Toda vez que eu altero aqui, faço qualquer mudança na minha onda, ele vai congelar dentro de cada um dos quadradinhos, tá? Já o meu botão de lápis, eu vou fazer desenho livre, como eu quero que faça a onda. Então, com o botão esquerdo eu faço desenho livre e com o direito eu apago aqui o desenho dessa onda. Se eu coloco aqui no gelo, eu congelo a edição, tá? Então aqui, ó, eu não consigo mais fazer nenhuma alteração da minha onda, tá? E aqui eu tenho opções que eu posso aplicar direto nessa onda aqui, que isso está presente em todos os plugins, no Citrus, também no Maximus, também no Love Filter, mas isso daqui eu preciso falar com vocês numa aula específica só sobre o uso desse menu de articuladores, tá? Vamos deixar isso para uma outra aula. E agora eu quero mostrar para vocês uma técnica bem legal que a gente pode aplicar usando o Wave Shaper e, por exemplo, uma bateria. Vem comigo. Bom, vamos lá. O exemplo que eu quero dar para vocês aqui é como você pode controlar distorção em momentos específicos usando o Velocity, tá? Então aqui, o que eu tenho aqui é uma bateria básica, nada demais, tá? E aqui eu inseri uma distorção dentro do meu Wave Shaper qualquer que eu criei aqui. E agora o que eu fiz foi o seguinte, dentro do meu Velocity, então principalmente o bumbo aqui, alguns momentos eu deixei o volume mais alto e outro bumbo mais baixo, tá? Por que eu fiz isso? Para que o volume do meu bumbo não bata na distorção em alguns momentos. Eu fiz a mesma coisa com o meu hi-hat. Então eu deixei aqui uma distorção, eu vou fazendo uma queda, e depois eu aumento aqui essa distorção aqui do meu hi-hat, tá? Então eu vou dar, então aqui rolando sem distorção. Agora eu vou aplicar a distorção. Então alguns momentos do meu bumbo fica mais notável a distorção acontecendo. O chimbal também, quando ele sobe, ele ganha também novos harmônicos, já que eu estou aplicando uma distorção nele. Olha como ficou distorcido mais ainda o meu bumbo, que é mais evidente. Então essa é uma forma que você tem, usando o Veloci, de controlar a distorção aplicada sobre qualquer instrumento, tá? Isso vale inclusive para sintetizadores, o que vocês quiserem, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhe e nos vemos até a próxima. Valeu!